Capítulo 25. O cerne da oração unida. Adesão ao verdadeiro reavivamento de oração. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Segundo Crônicas 16, 9. Há alguns anos, no verão, nossa equipe de oração do Ministério ARME foi convidada a fazer uma sala de oração no campus de uma universidade adventista nas Filipinas. Ali, por dias, fizemos pouco mais do que orar com alunos e docentes. Embora trabalhássemos por muitas horas, foi muito recompensador para o nosso time ver a vida de jovens cristãos mornos ser reavivada, energizada e transformada. Muitos que nunca haviam se interessado pelas coisas espirituais, entregaram a vida a Cristo e fizeram uma mudança radical. E muitos dos jovens permaneciam na sala de oração por horas. Certo dia, uma moça chamada Christine, incentivada pelos convites de um amigo, foi ver o que havia de tão especial naquelas reuniões de oração unida. Christine nunca havia orado com muitas pessoas antes e, na verdade, não tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. No entanto, guiada pelo Espírito Santo, ela começou a orar enquanto estava com nossa equipe, pedindo a Deus que perdoasse seus pecados e lhe desse um novo coração. Depois, ela nos contou com lágrimas nos olhos: Deus me deu tamanha paz, algo que nunca havia vivenciado antes. Obrigado por orarem comigo. Então continuou: Isso pode parecer estranho, mas durante a oração unida, vi um círculo de anjos maus tentando invadir nosso círculo de oração a fim de impedir as preces, mas eles não conseguiram entrar, pois um círculo mais forte de anjos de luz os deteve. Ela fez uma pausa. Pude ver que Deus realmente está com vocês, protegendo a todos enquanto oram. Embora ver anjos não seja norma em nossos círculos de oração, sabemos por ser cristãos que acreditam na Bíblia que participamos de uma batalha espiritual muito real entre os poderes das trevas e o poder da luz. Por algum motivo, Deus permitiu que Christine tivesse os vislumbres dessa batalha a fim de nos lembrar da seriedade de nossa obra e nos incentivar a prosseguir em oração. Conforme o Salmo 34, 7 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que promessa maravilhosa e que presente poder ver essa realidade. Ao viajar pelo mundo ao longo dos últimos anos, falando sobre o poder da oração e encorajando igrejas a se unirem em oração, tenho testemunhado milagre após milagre, à medida que o Espírito de Deus é derramado, trazendo laodicenses indiferentes de volta à vida. Vi pequenos grupos de oração unida surgirem em todos os lugares. Entretanto, o inimigo não fica feliz e faz de tudo para impedir ou pelo menos atrapalhar a obra, pois sabe que a oração, sobretudo a oração unida, é a arma mais prejudicial às suas forças. Por mais surpreendente que pareça, alguns dos que tentam deter o movimento de oração unida são membros da igreja. Cristãos que ficam com medo de se enveredar por um reavivamento falso. Embora ache que esses cristãos tenham motivos sinceros, sei que o Espírito Santo se entristece ao ver como o reavivamento genuíno de oração é impedido por suas palavras e ações. É por isso que necessitamos nos unir em ainda mais oração, para que o movimento genuíno de oração encabeçado por Deus não seja atrapalhado nem mesmo por fogo amigo. Há necessidade de uma forte influência unida, a fim de cooperar com o capitão da nossa salvação para tirar os espólios do poder do inimigo e libertar homens e mulheres em Cristo. Não buscaremos cada um de nós estimular os outros a trabalhar pela humanidade caída? Ore com fervor, em união e perseverança, pedindo poder espiritual. A fonte de graça e conhecimento nunca deixa de fluir, é inexaurível, é essa a plenitude abundante que nos supre.
Quando oramos juntos, não estamos apenas dobrando o poder, pois Deus trabalha com multiplicação, não com soma. Ao orar juntos, podemos clamar a promessa divina de que, se estivermos cheios de seu poder e firmados sobre a rocha, um de nós poderá perseguir 1000, e 2 serão capazes de fazer 10.000 fugirem. Deuteronômio 32:30. Outra passagem nos diz: 5 de vós perseguirão a 100, e 100 de vós perseguirão a 10.000. Levítico 26:8. Embora haja muito poder na oração secreta, há ainda mais poder quando 2 ou mais pessoas oram juntas. É por isso que Satanás é tão incisivo em nos impedir de orar juntos. É por isso também que acho que precisamos abordar rapidamente algumas questões. Se não entendermos o cerne da oração unida, genuína e baseada na Bíblia, existe a possibilidade de sermos enredados em um movimento de oração falsificado, ou pior, de impedir um movimento de oração genuíno, e não queremos nada disso. Seguir um líder ou usar temas de oração são práticas que impedem o direcionamento do Espírito Santo? O reino de Deus é de lei e ordem. Ele não revela confusão, nem caos. A Bíblia nos diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 Coríntios 14:40. Ellen White escreveu: vi que a confusão desagrada a Deus e que deve haver ordem nos cânticos e na oração. Em um grupo grande, se ninguém assumir a liderança, tudo virará um caos. Não saberemos se estamos começando ou terminando, e teremos maior propensão em seguir a pessoa mais desequilibrada, fanática ou dominada em nosso meio. Assim, a fim de manter a dignidade e a ordem, cremos que toda reunião de oração, seja no formato de oração unida ou apenas um tempo geral de oração breve, deve ter um líder designado. Esse líder pode ser qualquer pessoa que dê evidências da atuação do Espírito Santo na própria vida. Seria tolo permitir que alguém diferente liderasse. Mantenha em mente que esse líder designado de oração, seja o pastor, um ancião ou qualquer outro indivíduo, não se compara de maneira nenhuma ao diretor espiritual ou guia de oração do movimento de formação espiritual. Trata-se apenas de alguém que ajuda a liderar e a preservar a ordem e o equilíbrio em um culto de oração. Com a oração unida, esse líder pode, às vezes, assumir um papel mais ativo ao iniciar e terminar a oração, introduzir cada tema novo de oração por meio da leitura da Bíblia ou conduzir um pequeno cântico, mas não há nenhum tipo de controle místico da mente ou guia do espírito envolvidos. Trata-se apenas de uma forma de manter a ordem e impedir o caos quando muitas pessoas oram. Embora a união da oração possa ser alcançada de diversas maneiras, minha amiga Janet Page e eu compilamos juntas um esboço para a oração unida em nosso livreto chamado Praying for Rain, a mini handbook for United Prayer, Ore pedindo chuva, um mini manual da oração unida. É importante lembrar, porém, que não existe um único método de oração que coloque fim a todos os outros. Embora não achemos que a oração unida sempre deva seguir algum padrão ou tema, nosso principal motivo para encorajar o modelo do santuário, ações de graças, seguidas por confissão, depois súplica, terminando com louvor, é apenas porque hoje a maioria das pessoas da igreja se concentra apenas na súplica. Somos ótimos nisso. Todos temos muitas necessidades e sabemos como pedi-las a Deus, assim como a maioria dos filhos sabe implorar coisas boas aos pais. Infelizmente, porém, nossas orações se tornam muito egocêntricas e insípidas. Nós nos esquecemos de dedicar tempo para adorar a Deus, louvá-lo e, o mais importante, humilhar o coração e acertar as coisas com Ele. A fim de deter esse problema, procuramos voltar a atenção das pessoas para os modelos de oração encontrados nas Escrituras, como as preces de Neemias, Neemias 1, 5-11, Daniel 9, 3-20, Jesus, a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, 9-13, e de outros. O fato de termos temas de oração
não significa que estejamos presos a uma rotina, nada disso. Eles apenas nos dão um ponto de partida. Lembre-se, nem a oração unida, nem o Pai Nosso, nem qualquer outro modelo de oração deve ser repetido como mera formalidade. Essas orações são apenas ilustrações e exemplos de como nossas orações deveriam ser, simples, fervorosas e abrangentes. E as orações longas? Todos nós já estivemos em um culto de oração no qual uma pessoa ora sem parar. Até os santos se cansam. Todos quase caem no sono e ficam desejando de todo o coração que aquele que está orando acabe para que outros também tenham a oportunidade de fazê-lo. Encontramos diversas referências nos escritos do Espírito de Profecia, incentivando que as orações em público sejam curtas. Ellen White sempre escrevia estas palavras no contexto de manter as reuniões de oração interessantes. Faça orações curtas nos cultos e orações longas ao conversar e entrar em comunhão com Deus em particular. Aprendei a orar breve e direto ao ponto, pedindo justo aquilo que necessitais, exortou ela vez após vez. Suas palavras de conselho, na maioria das vezes, referem-se à duração de cada oração, não necessariamente à duração da reunião de oração em si. Na época dos pioneiros do Adventismo, as reuniões de oração costumavam durar bastante tempo, estendendo-se noite adentro. Sem dúvida, isso seria contrário à atuação de Deus na história passada. Isso não significa também que toda reunião precise incluir um longo tempo de oração. Não queremos que nossos cultos sejam cansativos e tediosos. Até Cristo, quando ensinava ao povo, não forçava as pessoas a cerimônias e orações longas e entediantes, como faziam os fariseus. Devemos nos lembrar de que o valor de nossas orações não está necessariamente na proporção de tempo que passamos de joelhos, mas no coração e nos motivos por trás da oração. No entanto, o incentivo a um tempo específico de mais oração livre em grupo pode ser benéfico e trazer mais fervor e união espiritual para igrejas secas e sem vida. De modo geral, encorajamos orações curtas, de 2 a 3 frases ou um pensamento completo. A inspiração nos diz que uma oração com metade do número de palavras é adequada. A beleza da oração unida em grupos grandes é que, como cada oração se mantém curta e concisa, muitas pessoas têm a oportunidade de orar. Até mesmo crianças, que não se sentem mais intimidadas pelas orações normalmente tão compridas dos adultos, participam animadas e suas orações costumam tocar o coração dos mais velhos, levando-os às lágrimas. Em contextos de pequenos grupos e quando fica claro que todos querem orar, não é tão imprescindível assim que as orações sejam breves. Inspirados pela orientação do Espírito Santo, costumamos fazer orações mais longas nesses casos. Se for separado um tempo estendido para a oração, é importante garantir que todos estejam unidos no desejo de orar. Se 1 ou 2 pessoas estão resistentes e desejam que o culto de oração termine, é melhor não prosseguir por muito tempo, pois a falta de união impede a bênção divina. Embora recebamos a instrução de que 1 ou 2 minutos bastam para uma oração pública individual normal, também somos orientados. Haverá casos em que a oração é expressa de modo especial pelo Espírito de Deus, quando a súplica é feita no Espírito. O coração ardente anseia e suspira por Deus. O Espírito luta como Jacó e não se satisfaz enquanto não vir uma manifestação especial do poder de Deus. Isso é o que Deus deseja. Se os filhos de Deus orassem mais em particular, provavelmente não levantassem objeções a orar mais em público, pois isso seria a realização do verdadeiro desejo de seu coração. No entanto, a maioria de nós não ora de forma privada, pelo menos não como deveria. Em resultado, a oração e o fervor verdadeiros, bem como orações inspiradas pelo Espírito Santo em contextos coletivos, podem se tornar desconfortáveis e desconcertantes. Isso acontece porque o nosso coração está seco e frio. Uma pesquisa feita alguns anos atrás sobre a vida devocional dos pastores descobriu que 80% deles
oram menos de 15 minutos por dia. 70% disseram que preparam sermões somente estudando a palavra. Eu me pergunto o que uma pesquisa desse tipo revelaria hoje. As caminhadas de oração têm aval bíblico? As caminhadas de oração consistem em um fenômeno relativamente novo, cuja origem não é completamente clara. Não existe nenhum modelo bíblico sólido para caminhadas de oração, embora alguns usem a história dos filhos de Israel andando em volta de Jericó como justificativa. Contudo, dizer que determinadas orações feitas em um ambiente ou em uma posição em particular são mais eficazes do que as preces realizadas em outro momento ou de outra maneira, definitivamente não é bíblico. Embora tenhamos a impressão de que precisamos estar fisicamente próximos a determinado local ou a uma situação específica a fim de orar com maior eficácia, precisamos nos lembrar de que nosso Pai Celestial, que é tanto onisciente, sabe todas as coisas, quanto onipresente, capaz de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe exatamente quais são nossas necessidades e as atenderá de acordo com o seu tempo e sua vontade perfeita, não importa onde orarmos. Tendo isso em mente, sabemos que as pessoas nos tempos bíblicos caminharam a maior parte do tempo e não há dúvida de que eles também oravam enquanto caminhavam. Além disso, a Bíblia nos diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5:17. E como caminhar é algo que fazemos todos os dias, seguramente parte da oração sem cessar é orar ao caminhar, seja em nossa casa, no nosso trabalho ou na igreja. Eu moro no campo e um de meus passatempos preferidos é caminhar e orar em voz alta em meio à natureza, onde somente Deus pode ver e ouvir. Costumo levar a Bíblia comigo e, enquanto oro, eu a elevo diante de Deus e, humildemente, lembro-lhe de suas promessas. As Escrituras ensinam que a palavra do Senhor não volta vazia. Isaías 55:11. E eu creio que Ele se tem honrado quando reivindicamos isso pela fé. Algumas das minhas melhores conversas com Deus aconteceram durante essas caminhadas de oração na natureza. Além de minhas caminhadas individuais, também já vi Deus realizar milagres quando alguns amigos e eu sentimos a convicção de dedicar tempo específico para caminhar em oração pela sede de nossa igreja durante reuniões importantes. Em 1 Timóteo 2, 1-8, somos incentivados a orar pelos reis e pelas autoridades. Isso inclui os líderes de nossa igreja. Reconhecendo a batalha espiritual que enfrentamos hoje como igreja, creio que é importante erguermos os braços de nossos pastores e líderes em oração. Assim como Arão e Hur ergueram os braços de Moisés enquanto este intercedia por Israel, Êxodo 17:12, devemos nos lembrar de que todos com poder superior foram ordenados por Deus, Romanos 13:1, e por isso merecem nossas orações e nossa intercessão de maneira especial, quer concordemos com o que estão fazendo, quer não. A maioria de nós não pode viajar até Silver Spring, Maryland, e passar semanas orando por nossos líderes na sede da Associação Geral, mas podemos orar na comunidade onde vivemos. Imagine o que poderia acontecer, as dificuldades que poderiam ser vencidas, o crescimento que poderia ser alcançado, os membros apostatados que poderiam ser trazidos de volta, se nós, membros de igreja, leigos e líderes, nos uníssemos, lado a lado, orando consistentemente por vitória espiritual e pela bênção do Espírito Santo. É verdade que podemos fazer essas orações na privacidade de nosso lar, em vez de ir até os degraus de entrada da igreja, ou andando por um auditório ou prédio administrativo da associação. Mas descobri que reunir-se com pessoas e orar no local traz bênçãos adicionais. Além de vivenciarmos maior união como time de oração, estar no local nos ajuda a reconhecer a seriedade da batalha espiritual em andamento e, por isso, nossas orações se tornam mais fervorosas e Deus atende às orações fervorosas. É interessante notar que Ellen White escreveu que Enoque andava com Deus em oração. Ela disse:
Eu gostaria de impressionar cada obreiro da causa de Deus com a necessidade de orar com fervor continuamente. Não dá para permanecer o tempo inteiro de joelhos, mas é possível erguer o coração a Deus a todo instante. Era assim que Enoque andava com Deus. Graças a Deus, ele ouve todas as orações feitas por aqueles que permanecem em Cristo. João 15:7. Independentemente do momento, local ou posição. No entanto, qualquer coisa que nos ajude a orar com mais fervor é digna de nossa consideração. Não queremos desencorajar a oração, pois entre nós se ora e vigia muito pouco, e poucas orações são feitas com entendimento. Orações fervorosas e eficazes poderão ser feitas a todo tempo e jamais fatigarão alguém. Essas orações atraem e reanimam a todos os que tomam interesse na devoção. Se os cristãos atendessem mais aos ensinos de Cristo quanto ao dever de orar e vigiar, o seu culto a Deus havia de se provar mais racional. Mais uma vez, é importante notar que a Bíblia não dá muitos detalhes acerca de como orar em grupo. Recebemos a instrução de que a oração unida é necessária e do que deve ser incluído nesses momentos de oração, mas não há muitas regras específicas do tipo faça ou não faça. Talvez o silêncio do assunto fale por si mesmo. Se Cristo houvesse ensinado às pessoas uma maneira específica de se unir em oração, nós só faríamos isso, e é bem provável que tudo se transformasse em mera formalidade. Estejamos sempre atentos, sempre em alerta, testando e provando todas as coisas pela palavra de Deus. Mas não nos misturemos àqueles que lançam dúvidas sobre a obra verdadeira do Senhor. Confissões públicas, o que é e o que não é apropriado? Essa é uma das perguntas mais comuns que recebo. Ela é importante e merece ser debatida, uma vez que muitos se sentem temerosos ou desconfortáveis em relação e até onde a confissão pública pode levar. Sabemos que Deus é o único capaz de perdoar pecados. A confissão de pecados diante de outros seres humanos não tem mérito algum. O importante é o que Deus vê e ouve, e Ele lê os motivos de nosso coração. Dito isso, há necessidade de confissão pública por vários motivos. No espírito de profecia, encontramos os princípios a seguir, que parafraseei para simplificar. Confissão pública é humilhar a alma. Necessitamos ser humildes. A confissão pública é um testemunho para outros que necessitam se humilhar. Na confissão pública, assumimos responsabilidade por aquilo que fizemos de errado contra Deus ou contra os outros e buscamos consertar as coisas. Quando fazemos isso, a cura acontece. A confissão pública promove a união e o amor, enquanto oramos uns pelos outros e carregamos os fardos uns dos outros. A confissão pública de pecados como o egoísmo, a fraude, a desonestidade em relação a Deus e ao próximo, o orgulho, a ausência de oração, pecados na família e muitos outros que fazem o Senhor franzir o senho para seu povo, precisam ser reconhecidos. É apropriado partilhá-los em público, pois todos temos responsabilidade por esses atos. A confissão pública costuma ser instigada pelo Espírito Santo e precisamos obedecer. É claro que aquilo que é particular para alguns pode não ser para outros, mas se o Espírito Santo nos orienta a confessar, não devemos nos negar a esse chamado. Ellen White também escreveu: a confissão do pecado, quer público, quer particular, deve ser de coração e expressa francamente. Não deve ser extorquida do pecador. Não deve ser feita de maneira leviana e descuidada, nem forçada dos que não têm a compreensão do caráter repugnante do pecado. A confissão misturada com lágrimas e tristeza, que é o desabafo do íntimo da alma, encontra caminho para o Deus da infinita piedade. Diz o salmista: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Como é belo o coração de uma alma arrependida de verdade. Infelizmente, o diabo gosta de nos levar de um extremo ao outro. Seu objetivo é nos levar ou a rejeitar a confissão e fazer tudo de forma genérica, protegendo o orgulho e mantendo o eu intacto,
ou a abrir toda a impiedade do nosso coração, o que pode, por sua vez, desencaminhar a mente dos outros, ao passo que incentivava confissões públicas e coletivas, bem como a necessidade de maior contrição. Ellen White também ensinou enfaticamente que há muitas confissões que não devem ser compartilhadas para que os outros escutem. Quase sempre ela está se referindo a pecados de natureza sexual ou pecados de pensamento, como luxúria, inveja, pensamentos maus em relação a alguém ou adultério emocional. É claro que necessitamos confessar esses pecados, mas eles devem ser confessados somente a Deus e, opcionalmente, apenas com poucas pessoas maduras que possam nos ajudar a obter vitória, se esta ainda for necessária. No entanto, é perigoso confessar esse tipo de pecado em público, sobretudo pecados de natureza sexual, pois eles podem neutralizar nosso testemunho de Cristo e plantar sementes no coração de outros cristãos quando eles caírem em tentações semelhantes. Podem pensar, esses pecados não podem ser tão ofensivos, afinal, os que fizeram confissão, cristãos de longa data, não fazem essas mesmas coisas? Precisamos perguntar a Deus o que devemos e o que não devemos falar em público. Uma coisa, porém, fica bem clara. Deveriam estar acontecendo muito mais confissões públicas do que vemos atualmente. Todos os pecados conhecidos necessitam ser confessados de maneira específica e deixados de lado. Isso sempre significa consertar as coisas com Deus em nosso momento particular de oração. Com frequência, porém, também envolve a confissão individual a um irmão ou uma irmã a quem magoamos e, às vezes, pode requerer que assumamos responsabilidade por nossos pecados perante toda a família da Igreja. Ellen White apela: caí sobre a rocha e quebrantai-vos, e Cristo vos concederá a verdadeira e celestial dignidade. Que nenhum orgulho, estima ou justiça próprias impeçam a alguém de confessar seu pecado, para que possa fazer jus à promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Não retenhais coisa alguma de Deus, e não negligencieis a confissão de vossas faltas aos irmãos. O objetivo da oração unida, inspirada na Bíblia. Ao encerrar este capítulo, devemos nos lembrar mais uma vez de que o objetivo da oração unida, inspirada na Bíblia, não é pressionar uma agenda específica ou despertar sentimentos calorosos e agradáveis. O propósito de orar em grupo é desenvolver maior união na verdade, a fim de que os planos e os desejos de Deus se cumpram. Ellen White escreveu: grande importância é atribuída à oração feita em comum à união de desígnios. Deus atende às orações dos indivíduos. Nessa ocasião, porém, Jesus estava dando lições especiais e importantes que deviam ser de particular influência na igreja, que acabava de organizar na terra. Deve haver acordo acerca das coisas que desejam e pelas quais oram, não simplesmente os pensamentos e esforços de uma só pessoa, sujeita a enganos, mas as petições devem constituir o veemente desejo de várias mentes concentradas em um ponto. Em qual tema devem se concentrar nossas orações? No derramamento do Espírito Santo, na pregação do Evangelho e na revelação da glória de Deus ao mundo, para que ele possa voltar a fim de buscar sua noiva. Satanás sabe da seriedade de nossa grande comissão, por isso, ele tenta nos manter distantes de nossa verdadeira fonte de poder. No entanto, enquanto a batalha em torno da oração continua, precisamos garantir que estamos do lado certo dessa vitória espiritual. Caso contrário, Satanás será vitorioso. Rejeitemos aquilo que é falso e aceitemos o verdadeiro à medida que prosseguimos de joelhos, pedindo que a vontade de Deus se cumpra e seu Espírito seja derramado. Há mais que ele espera fazer, está aguardando, porém, que mais de nós oremos.